Treinador e jogador. Uma relação dentro do esporte que pode ser encarada de maneira quase que fraternal. E assim como pais e filhos por vezes brigam, técnicos e atletas também. Para o vídeo de hoje, separamos algumas das enormes tretas entre eles. E para começar o vídeo, nada como um clássico. Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo trabalharam junto em um dos maiores times da história do Corinthians. E ali, juntamente com glórias e títulos, o enorme ego dos dois fizeram com que atritos começassem uma fagulha, que no programa Por Dentro da Bola da Band, pegasse fogo e explodisse em 2007, o que resultou em um papelão ao vivo digno de teste de DNA do Ratinho. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale alguma coisa? Eu valho muito sempre. Que Nunca você vale? provaram nada contra mim. Você vale? E não vão provar. Você Você teve é uma CPI em safado. cima de você? Você é moleque. Você é CPI. safado. Você é moleque, você é safado. Você é moleque, você é safado. A frase do Luxa já entrou para o folclore do futebol nacional. E por mais que ao vivo a discussão tenha sido feia, nos bastidores aparentemente foi pior. Parece piada, mas coube ao craque Neto, diga-se de passagem, apartar a briga. Abre aspas. Eu não sei o que o Marcelinho falou que o Luxemburgo começou a responder, mas isso foi pro ar. Não mostrou intervalo. Eu segurei o Luxemburgo e não deixei ter briga, porque não era legal para nenhum dos dois. Fecha aspas, disse o apresentador em entrevista ao Podpah. A treta entre os dois não parou por aí. Pelas ofensas do programa, Marcelinho processou e ganhou a causa contra o técnico. E sempre quando tem uma oportunidade, dá uma alfinetada no ex-comandante. A última aconteceu quando o Pofechô foi desligado do Cruzeiro no final de 2021. No Twitter, o ex-meia corintiano ironizou a passagem de Luxa no Real Madrid, finalizando o post dizendo, abre aspas, o que plantar, irá colher. A próxima treta também já é conhecida por aqui. Estamos falando de Zlatan Ibrahimovic versus Pep Guardiola. Quando o sueco foi anunciado como próximo reforço do Barcelona em 2009, imaginávamos que ao lado de Messi e sob o comando de Guardiola, ele faria parte de um time imbatível. Porém, o que mais sobra de sua passagem por lá são as suas declarações sobre o seu ex-técnico. Em entrevista ao Gazeta dello Sport, ele disse, abre aspas, nunca tivemos um confronto, por culpa dele. Quando discutíamos, ele se escondia de mim. Esperava que eu passasse para só então sair do vestiário. Como técnico é um fenômeno, mas como homem... Fecha aspas. Já em seu livro lembrou outra discussão, abre aspas, eu gritei para Guardiola, você não tem culhões e provavelmente coisas piores do que isso. Depois eu disse, você se borra de medo do Mourinho, vai tomar no seu c... Fiquei louco, fecha aspas. Uma das causas dessas discussões, dito também em seu livro, foi a troca de posição de Messi na ponta direita para ser um falso 9. Ali, Ibra afirmou, abre aspas, Messi foi até o Guardiola e disse, eu não quero mais ser ponta direita, quero jogar centralizado. Eu era o atacante, no entanto, Guardiola não deu a mínima para isso. Ele mudou a formação tática, Guardiola teve de ouvi-lo. Fecha aspas. Era óbvio que Ibra não ficaria no Barça para a próxima temporada, indo para o Milan na seguinte. E até hoje, sempre que surge uma oportunidade, relembra mágoas de seu ex-comandante. E nas últimas décadas, o futebol nacional também presenciou uma discussão que chocou muita gente lá em 2010. O menino Ney desfilava em solos brasileiros sua segunda temporada como profissional e a primeira jogando em altíssimo nível, mas junto a ela também acumulava momentos de temperamento explosivo. Sendo assim, René Simões não perdeu tempo eternizando a frase estamos criando um monstro. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando, eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Quando o Santos venceu o Atlético Goianiense por 3-2, Neymar sofreu um pênalti e, sendo o cobrador oficial, imediatamente pegou a bola. Porém, viu do banco uma ordem contrária. Quem cobraria a penalidade seria Marcel, já que o jovem revelação vinha de uma série de pênaltis perdidos. Neymar, descontrolado, xingava tudo e a todos, atirando para todos os lados. Sobrou até mesmo para Edu Dracena, o capitão, que tentava acalmar o craque. Mas quem pagou o pato mesmo foi o técnico Dorival Júnior, que acabaria demitido após disciplinar o atleta. E mesmo tendo sido um episódio grave na carreira de Neymar, com inúmeros sensacionalismos sobre o ocorrido, hoje tanto o técnico quanto o jogador não guardam mágoas.
Assim como também foi com Alex Ferguson e Beckham, ainda que por anos essas mágoas tenham permanecido entre os dois. Beckham foi um dos tantos símbolos de uma das eras mais vitoriosas do Manchester United de Alex Ferguson. Porém, quando a fama extra-campo do galã inglês começou a conflitar com o extremo profissionalismo do treinador escocês, as tretas começaram a surgir. Ferguson começou a acusar Beckham de que o relacionamento com a Spice Girl Victoria e o seu envolvimento com show business estava comprometendo seu desempenho em campo, surgindo assim vários conflitos entre os dois. O maior deles veio após a eliminação do United para o Arsenal na Copa da Inglaterra. Após discussão, o treinador simplesmente chutou uma chuteira em direção ao craque, onde as travas da mesma acabaram por abrir o supercílio do lindo Beckham. Diego Forlan, que estava presente no momento, disse em entrevista, abre aspas, todos nós vimos o sangue e pensamos, não, isso não aconteceu, mas no momento ambos se preparavam para lutar. Foi quando Keane e Mr. Roy interviram para separá-los, fecha aspas. Essa treta entre os dois só acelerou a ida de Beckham para o Real Madrid, e após muitos anos de mágoas, hoje a relação dos dois é bem mais amistosa. E essa treta entra muito mais nessa lista pelas consequências do que propriamente pelas mágoas. Djalminha era nome quase certo para estar na Copa do Mundo de 2002 no Japão, quando uma discussão em um coletivo com o técnico Javier Irureta tirou do craque a chance de estar no seleto grupo pentacampeão. Após a não marcação de um pênalti, o brasileiro discutiu com o treinador. Enquanto Djalminha caminhava de costas, teria ouvido um vai tomar no seu c... do treinador espanhol, o fazendo imediatamente voltar e dar uma semi-cabeçada de testa no treinador. Pode falar essa hora? Pode, vai. Pode, vai. Rapidinho, pode. Rapidinho, pode. Ele me mandou tomar no Pensei que era mesmo. Exatamente, é lógico que eu não vou tá falando que a minha atitude foi correta, mas na hora ali o sangue subiu e não teve como conter. Eu já tava saindo, quando eu escutei ele me xingar, eu voltei e na verdade nem dei cabeçada, encostei um pouquinho que eu poderia até, com a bronca que eu tava, dar mais forte. Em entrevista ao Resenha da ESPN, Nuno Espírito Santo, que acabou indiretamente como um dos causadores da confusão, disse, abre aspas, fui eu que fiz o pênalti que deu a confusão do Djalminha no treino do La Coruña com o técnico Irureta. Eu saí do gol e derrubei o Roy Mackay. Aí o Djalma me perguntou se era pênalti e eu falei que nenhuma, mas fui eu que fiz o pênalti. Fecha aspas. A treta não rendeu mais grandes histórias. Djalminha pediu desculpas, foi reintegrado ao elenco e hoje em dia o próprio Irureta perdoou a quase cabeçada que levou. Mas ainda assim, se não fosse isso, uma importante medalhinha a mais poderia estar na estante de conquistas do brasileiro. Porém, se entre Djalminha e Irureta não restam mágoas, não podemos dizer o mesmo entre Romário e Zagallo. Convivente no ambiente de seleção desde antes da Copa de 94, as duas lendas do futebol brasileiro sempre tiveram as suas rusgas. Comentando sobre o jogo decisivo das eliminatórias contra o Uruguai de 93, Ricardo Rocha disse em entrevista, abre aspas, estávamos conversando e ele disse que daria caneta, chapéu e faria 2 gols. E depois que fizesse os gols, daria porrada no Zagallo, fecha aspas. Assim era Romário e Zagallo, 2 ícones que não tinham muitas papas na língua e muita rivalidade entre eles. Na semifinal da Copa América de 97, Zagallo chegou a acusar Romário de forjar uma lesão contra o peru para prejudicá-lo. Em entrevista ao Sport TV, disse, abre aspas, no terceiro dia de treino, eu não entendi, ele não poderia dar aqueles piques. Pensei comigo, ele não vai jogar, está fora. Fecha aspas. O baixinho de costume rebateu, dizendo que aquilo era típico de Zagallo, que sempre teve de o engolir por ser sempre o melhor. Mas o embate entre os dois, que até hoje causa polêmica, foi a não convocação do baixinho para a Copa de 98. Romário vinha se recuperando de lesão na panturrilha quando foi cortado para o Mundial da França. O atacante afirma que estaria apto para disputar a Copa se não fosse o seu corte. Dessa forma, com uma caricatura de Zico segurando um papel higiênico para Zagallo, Romário encontrou uma forma de alfinetar aqueles que ele via como os culpados pela sua não convocação. A pintura, em seu bar temático na Barra da Tijuca, rendeu ao baixinho um processo de Zagallo, vencido pelo ex-técnico. Anos depois, após entrevistas e conversas, Romário isentou o Zico de culpa por seu corte, colocando todo o peso da sua não convocação para a Copa de 98 nas costas de Zagallo. Por vezes, a relação entre técnico e jogador não acontece da melhor maneira possível. Assim como a de um pai e um filho,
pode desandar em algum momento da vida. Mas sem enrolar demais, agora eu quero saber de vocês, quais foram as piores? Quais outras faltaram nessa lista? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e também ative o sininho, beleza? Fui, até o próximo vídeo e é nóis, galera. Tchau!